dia a todos! Sejam bem-vindos a mais uma sessão no Data Platform Virtual Summit 2022. Meu nome é Denis Torres e eu vou estar falando a vocês sobre as Power BI Metrics, como gerenciar KPIs com o Power BI. Esse sou eu. Eu sou um MVP em Data Platform. Eu trabalho e vivo em Malta. Sou brasileiro, vivendo em Malta, líder do Malta Data Platform User Group e tenho algumas certificações Microsoft. Vocês podem ver meus contatos na tela. Vai ser um prazer estar sempre em contato. Estejam à vontade para se conectarem no LinkedIn, Twitter, Facebook e manter contato, enviar qualquer pergunta que desejem e assim por diante. Nós vamos falar hoje. Por que usar métricas? Qual o objetivo delas? Por que as métricas? Estrutura e métodos de uso das métricas. Métricas vinculadas e não vinculadas. Check-in e status das métricas. E binding e time access das métricas. Então, por que usar as métricas? Para que a gente precisa das métricas? Elas fornecem um contexto para os nossos dados. Se a gente simplesmente ficar jogando gráficos bonitinhos nos dashboards, nos reportes, nossos dados podem ficar sem contexto. O que um número significa? Como é que a gente vai saber se aquele número está bom ou não? As métricas são uma das formas possíveis de dar contexto para os nossos dados. E a gente pode acompanhar o progresso das métricas usando as métricas do Power BI. Saber como nós estamos indo em relação ao progresso dessa métrica. Nós vamos atingir aquele objetivo? Nós vamos atingir o objetivo da empresa? Nós estamos bem em caminho do objetivo? Estamos indo mal em caminho do objetivo? Nós podemos usar as métricas do Power BI para fazer esse acompanhamento de progresso. E as métricas do Power BI simplificam essa análise de progresso, essa análise de métricas que nós podemos realizar. Um exemplo de um visual sem contexto, exatamente o que eu estava comentando. A gente coloca um monte de números na tela, qual é o contexto disso? Como é que eu sei o que nesses números é bom, é ruim, é muito bom, é muito ruim, e assim por diante. A gente pode adicionar alguma informação para dar contexto ao visual. Por exemplo, se eu adicionar um target, o target desse valor era tal. Então, eu dei contexto ao valor. E dando contexto ao valor, a gente consegue identificar melhor os meses em que a empresa foi muito bem, como, por exemplo, julho de 2005. Depois nós temos outubro de 2008. Meses que a empresa não foi tão bem assim, ou que foi muito ruim. E meses que ficou na média. Também podemos ver que são poucos meses em que os targets são atingidos. Não é sempre que os targets são atingidos. Então, os targets, na verdade, está bem alto. Então, só de adicionar essa informação a mais no gráfico, nós demos todo um contexto ao gráfico, todo um significado ao visual. E isso é muito bom. Um outro exemplo. O que seria uma tabela cheia de números se a gente não tivesse nenhum contexto? Eu tenho value, tenho target, e agora com status que a gente coloca ao lado, que pode ser gerado a partir das métricas do Power BI, a gente tem um contexto. Por exemplo, falhou, não atingiu o valor de target. Great, quer dizer, não só atingiu, mas ultrapassou bem o valor de target. Completed, quer dizer, chegou bem perto, num nível aceitável do valor de target. Not bad, e assim por diante. Então, eu tenho aqui
vários status gerados pelo sistema de métricas do Power BI, nos dizendo como foi o trabalho durante esse mês. Nesse exemplo está colocado mês a mês. E isso dá contexto ao que está sendo ilustrado. Métricas, estrutura e métodos de uso. Vamos falar sobre a estrutura das métricas. Primeiro, a gente cria no Power BI o que é chamado de um scorecard. O scorecard pode conter várias métricas. Cada scorecard pode conter várias métricas. As métricas podem conter submétricas. Eu posso ter métricas e submétricas. Cada métrica tem um determinado target. É o objetivo dessa métrica que um determinado valor seja atingido. Há um target. E as métricas contêm check-ins. O que são check-ins? A métrica tem que analisar o progresso para se alcançar o target durante um período de tempo. Então, o check-in é uma marca de tempo colocado nesse período para se alcançar o target. Faz-se um check-in indicando, olha, naquela data essa métrica está com valor tal. Depois, outro check-in, naquela outra data essa métrica está com valor tal. E assim por diante. Prosseguindo check-in por check-in, nós conseguimos analisar como está o progresso dessa métrica para alcançar o valor de target. Vamos falar sobre os scorecards. Nós temos no portal do Power BI, no menu da esquerda, a opção métricas. E se nós utilizamos a opção métricas, nós vamos ver uma lista de scorecards, todos os scorecards que nós criamos. Para criar um scorecard, nós devemos fazer a criação do scorecard usando um workspace. De dentro do workspace, nós utilizamos a opção New Scorecard para criar esse scorecard. O fato de nós criarmos o scorecard por dentro do workspace gera no workspace um objeto representando o scorecard e um objeto de dataset para esse scorecard. Esse dataset vai conter as informações a respeito da métrica, dos check-ins dessa métrica, tudo relativo às métricas dentro do scorecard. E a gente pode posteriormente até acessar esse dataset. E aí vocês veem as métricas. Nós temos métricas e nós temos submétricas. Nós podemos alinhar as métricas numa hierarquia de métricas e submétricas, agrupando as métricas. E os check-ins? Os check-ins são informações de valor geradas numa determinada data, informando como está o progresso dessa métrica para atingir o target. Com base no valor do check-in, a métrica pode fazer um cálculo de status, definindo como está o status dessa métrica para atingir o target. Os campos que a métrica possui. Uma métrica possui nome, valor atual, o final target, data de início e data de fim. Então, vocês veem aí, quando a gente cria uma métrica, a gente visualiza essa imagem no portal do Power BI, essa tela no portal do Power BI. Então, podemos definir o nome da métrica, o valor atual da métrica e o valor final da métrica. É interessante observar que o valor atual e o valor final, eles podem eventualmente ser conectados, podem ser vinculados a um visual, em um determinado report. Nós vamos falar mais disso mais tarde. Então, nós temos o status, a data de início e a data de fim. Esses são os campos de uma métrica.
Então vamos falar agora sobre métricas vinculadas e não vinculadas. O que quer dizer isso? Exatamente o que eu estava mostrando agora há pouco, nos campos de valor atual e target. Nós podemos usar uma métrica definindo manualmente os campos de valor atual e target ou vinculando eles a um determinado visual em um report. Quais são os possíveis métodos de uso? Nós podemos ter uma configuração totalmente manual. Não vincular o valor atual e o target. Ou podemos vincular o valor atual e deixar o target fixo. Vamos definir de forma fixa qual é o valor de target que tem que ser atingido, mas a gente vincula o valor atual, então o valor atual vai ser automaticamente recuperado de um relatório do Power BI. Nós podemos vincular o valor atual e o target, vincular ambos os valores a valores contidos em relatórios do Power BI. Ou nós poderíamos vincular só o target. Em algumas situações menos comuns, poderíamos vincular só o target. Esses são possíveis métodos de uso das métricas. Vamos analisar mais a fundo esses métodos de uso. Por exemplo, manual. Nós analisaríamos o progresso da métrica usando uma métrica manual. Nesse caso, os check-ins têm que ser completamente manuais. Nós temos que ir ao Power BI, ao portal do Power BI, definir que queremos fazer um check-in e fazer a entrada do valor da métrica naquele momento. Então, é um check-in totalmente manual. Nós podemos usar um período simples ou ciclos. O que eu quero dizer com isso? Período simples é uma data de início e fim da métrica. Um ciclo é quando, por exemplo, dentro de um período de um ano, nós queremos que a métrica seja reavaliada em ciclos mensais, por exemplo. A cada mês do ano, a métrica foi atingida ou não foi atingida a cada mês do ano. Então, nós podemos definir ciclos para a avaliação da métrica. Vincular o value e o target sem usar um eixo de tempo. O que eu quero dizer? Quando a gente faz o vínculo do valor atual e do target em um relatório do Power BI, nós podemos apontar um determinado eixo de tempo no relatório. Por exemplo, a informação está sendo exibida mês a mês. A informação está sendo exibida a cada ano ou a cada semana. Então, a gente pode definir um eixo de tempo presente no relatório do Power BI. Ou não. Podemos simplesmente apontar um valor isolado e dizer que aquele é o nosso valor atual e aquele outro é o nosso valor target. Sem usar um eixo de tempo, o que a gente pode fazer com a métrica? A gente analisa o progresso da métrica, os check-ins são manuais. Nós ainda precisamos ir ao portal do Power BI e fazer o check-in na métrica. Mas como o valor atual está vinculado ao relatório, no momento em que a gente faz o check-in, ele recupera o valor atual do relatório e vai fazer o check-in com aquele valor. E o período pode ser simples ou em ciclo. Agora, uma outra forma de uso é usando um eixo de tempo. Quando a gente aponta para um relatório, e aquele relatório já está com um eixo de tempo definido por meses, anos, semanas, assim por diante. Nesse caso, a gente pode analisar o progresso da métrica, mas também podemos analisar o passado da métrica, a performance passada da métrica nos nossos dados. Porque, uma vez que a métrica tem um eixo de tempo, o Power BI vai automaticamente definir check-ins conforme os dados já existentes. Por exemplo, digamos que eu tenho 5 anos de dados e eu defino que o meu eixo de tempo é mensal. Então, o Power BI vai fazer um check-in mensal nos meus dados passados. Ele vai coletar um check-in mensal nos meus dados passados.
E eu vou poder analisar o progresso dessa métrica nos últimos 5 anos. Como essa métrica evoluiu mês a mês nos últimos 5 anos. Foi atingida? Não foi atingida? Isso é muito bom para dar contexto para os nossos dados e contexto para os nossos relatórios. Os check-ins passados e futuros são totalmente automáticos. Ou seja, tanto os dados passados recebem check-in automaticamente, como os dados futuros, os que ainda vão vir. Ou seja, conforme as datas avançam, em viradas de mês, o Power BI vai, mês eu estou me citando como exemplo, em viradas de mês, o Power BI vai automaticamente fazer um check-in. E a gente pode fazer uma análise da métrica em ciclos, em períodos, ciclos repetitivos, como mensal, semanal, anual, o que nós desejarmos. Temos aqui um exemplo de como a gente faz o vínculo e o eixo de tempo é identificado. Neste exemplo, o eixo de tempo está sendo identificado no momento que a gente está fazendo o vínculo da métrica. E ele pergunta: você quer rastrear todos os dados nessa série de tempo ou você quer rastrear um único ponto de dados? Usar o eixo de tempo significa escolher todos os dados nessa série de tempo. Vamos falar sobre o check-in e o status. Um check-in, especialmente quando ele é manual, ele tem uma data de check-in, um valor de check-in e um status. Como está o status daquela métrica? Então, vocês podem ver, essa é a tela de check-in, quando a gente vai criar um check-in manual, porque no automático nós nem criamos o check-in. Então, no manual, a gente coloca a data, o valor e o status. Mas, na verdade, nós podemos definir regras para os status. Nós podemos definir algumas regras para os status e o status pode ser calculado automaticamente. As regras, rules, possuem conditions. Então, nós montamos rules dos status juntando algumas conditions. Pode ser uma única condition, múltiplas conditions. As rules possuem uma ordem de processamento. Nós temos que definir uma ordem de processamento correta nas regras de status. A primeira regra de status que retornar verdadeiro para o processamento e as regras inferiores não vão ser processadas. Então, nós temos que tomar cuidado com a sequência em que nós colocamos as regras de status. E cada condition na regra de status tem um tipo de condição, condition type. Nós podemos manipular esse condition type. Veja um exemplo. Nesse exemplo, eu tenho um conjunto de 5 regras de status. 5 diferentes regras. Cada regra tem uma única condition. Eu não juntei duas conditions na mesma regra. Poderia, se eu quisesse, se eu precisasse. Mas eu não cheguei a juntar duas conditions na mesma regra. Cada regra tem uma única condition. Então, temos aqui o tipo da condition, que é velho. Velho, nesse exemplo, é o tipo da condition. Eu defino a condição is greater than or equal to e um valor. Esse valor pode ser um valor fixo ou, no caso do velho, eu posso definir com um percentual do target. Então, eu posso definir regras de status que vão se aplicar conforme a métrica atingir um percentual do valor target. E isso define qual vai ser o status aplicado. É interessante que na última aqui eu defini que o value seja igual a 0% do target.
para que eu colocasse o status como não iniciado, 0%, não tem nenhum valor lá. Então a métrica não começou a ser medida ainda. E nós temos os tipos de condição. Velho é esse aqui que eu estou usando, velho. Que neste exemplo eu usei como percentual do target. Eu posso usar o date. O date me permite definir condições conforme valores fixos de data. Infelizmente, são valores fixos. Eu espero que no futuro bem próximo esses valores não sejam mais fixos. Eu possa, por exemplo, definir um percentual de tempo decorrido no ciclo da métrica. Se já passou 10% do tempo, 50% do tempo, mas hoje nós não podemos fazer isso. Hoje essa opção não está disponível. Nós temos o Value Change. Value Change é uma opção muito poderosa porque nos permite definir que eu quero definir o status da métrica conforme a mudança de valor em relação ao check-in anterior. O quanto o valor atual da métrica melhorou em relação ao check-in anterior. E eu posso definir em percentual. Ele é 110% do check-in anterior, ele é 105%, ele é metade do check-in anterior. Então, o Value Change é uma opção muito poderosa. Infelizmente, no momento em que eu gravo essa palestra, existe um bug no Value Change. Eu espero poder, nas próximas semanas, retornar para vocês dizendo que esse bug foi corrigido. Mas no momento ainda existe esse bug no Value Change, então eu não recomendo o uso, recomendo usar o velho. As condition types, value, valor fixo ou percentual do target, value change, percentual do valor do ciclo anterior, do check-in anterior, na verdade, e date, uma data fixa. Essas são as condition types. E aí nós temos o período de tempo e ciclos da métrica. Nas configurações de uma métrica, nós podemos definir o time period e definir que a métrica tem um ciclo, mês a mês, por exemplo. A gente falou aí algumas vezes sobre a definição desses ciclos. Então, vamos ver uma demonstração sobre métricas manuais. Vamos começar pelas manuais e o visual para visualizar as métricas. Vamos ver um exemplo de como funcionam as métricas não vinculadas. Para acessar as métricas, a gente vem aqui no portal do Power BI. No menu da esquerda, a gente encontra métricas. Aqui estão elas. Então a gente pode clicar em métricas e a gente vê a lista de scorecards que nós temos. Todos os scorecards que nós temos no nosso ambiente. A gente pode até criar um novo scorecard aqui. Tem um botão aqui no canto, New Scorecard. Mas não façam isso. Não usem nunca esse botão do canto. Por quê? A forma correta de criar um scorecard é criar um scorecard a partir de um workspace. De dentro de um workspace, vocês podem usar o New e selecionar a opção Scorecard. Mas nunca naquele botão New Scorecard no menu Metrics. Por quê? Porque quando vocês criam um scorecard a partir de um workspace, vocês têm dentro do workspace disponível para vocês um objeto do scorecard e um objeto do dataset contendo os dados desse scorecard. Mas se vocês criarem pelo Minimetrics, esses objetos não vão estar disponíveis. Você não vai nem conseguir incluir as métricas desse scorecard dentro de um report. Então sempre crie um scorecard por um workspace, a partir de um workspace. Então, Metrics. Aqui eu vou acessar o scorecard DPS 2022.
Eu tenho aqui uma métrica chamada Sales, e duas submétricas, Sales Total e Number of Sales. Então, tenho aqui essas métricas disponíveis. Todas essas métricas são métricas não vinculadas. Isso significa que eu mesmo defini os valores, especialmente o target. Então, eu vou clicar em uma dessas métricas. Todas essas métricas, eu quero dizer, essas duas submétricas, elas têm um time period definido. E nesse time period está definido para ser cycle over cycle. Isso significa que a métrica se reinicia. E nesse caso, o período de intervalo para ela se reiniciar é mensalmente. Ela se reinicia todo mês. Eu defini um start, 1 de agosto, e a cada mês essa métrica vai se reiniciar. E vai ser calculada novamente. Então, o período está definido como cycle over cycle. Então, temos as regras de status da métrica, sobre a qual a gente já comentou antes. Que a gente pode ter essas regras de status em cima de uma métrica. Todas essas regras de status que eu criei aqui estão definidas como um percentual sobre o target. Ou seja, de acordo com o percentual sobre o target, o status da métrica vai ser um desses status definidos. Ou, se nenhum desses bater, vai ser failure. É interessante observar como incluir uma regra aqui que verifica se o valor é igual a 0% do target. Não ser maior ou igual, mas ser igual a 0%. Porque nesse caso, eu defino a métrica como não tendo iniciado. Como não iniciado, quer dizer, não tem nada lá. Nada foi criado, nada foi feito em relação a essa métrica. Em relação a esses status, a gente pode customizar as cores e os tipos de status nos settings do scorecard. Aqui eu estou no nível do scorecard. Então aqui eu tenho a lista de status disponíveis. E esses são os status que nós temos disponíveis. Na verdade, esse failure aqui é customizado. É um status customizado que eu criei. Ele não existe por padrão nos scorecards. Eu criei esse status failure. Então, nós podemos definir quais status existem no nível do scorecard. E no nível de cada métrica, nós podemos definir as regras a respeito desses status. Então, a gente entra nos detalhes. Nos detalhes, nós temos aqui vários check-ins. Isso é uma métrica não vinculada. Então, isso significa que cada um desses check-ins fui eu que adicionei. Fui eu que adicionei um valor específico para essa métrica em cada um desses dias. E eu poderia adicionar novos check-ins a qualquer momento. Ah, mas isso é muito bobinho, isso é muito básico. Sim, claro. As métricas não vinculadas são as mais básicas que nós podemos usar no sistema de métricas. Ainda assim, elas podem ser muito úteis para nos permitir ter aqui no Power BI, nas métricas, uma ferramenta de acompanhamento de valores. Nós podemos criar essas métricas e entrar os valores dia a dia, semana a semana, conforme o período da métrica. E nós vamos ter um acompanhamento dessa métrica. E esse é o tipo mais básico de métrica que nós podemos utilizar. É a métrica que não está vinculada a nada. Eu posso entrar aqui em Edit e vocês vão observar que aqui os valores atual e final não tem vínculo, não estão vinculados. Então agora que nós vimos esses detalhes sobre métrica, vamos ver a visualização dessa métrica dentro de um report. Para incluir a métrica no report, eu vou usar um novo Metrics Visual. Vocês podem observar, ele está ainda em preview. Sim, ainda é um Visual em preview.
Eu vou incluir ele aqui no report. Vou usar o botão Add Metrics e selecionar a opção Add Metric as a Visual. Browse Metrics, DPS 2022 e selecionar o Sales Total. Add to Report e aí está. Nós temos a informação sobre a métrica, o progresso dessa métrica dentro do ciclo atual da métrica, o valor atual da métrica comparado com o target da métrica. E eu posso colocar mais um, sem problema. Então eu posso visualizar as minhas métricas em um report, usando o Metric Visual. Vou pegar a segunda, Add to Report, e aí está. Duas métricas sendo visualizadas no report utilizando o Metric Visual. Ambas essas métricas são métricas não vinculadas. As mais básicas que nós temos. Agora é hora da gente ver como funcionam as métricas vinculadas. Vamos falar agora sobre o vínculo de métricas e o Time Axis, o eixo de tempo. Então, vínculo de métricas. Quando a gente faz o vínculo da métrica com o report do Power BI, a métrica precisa ser capaz de reconhecer o eixo de tempo. Reconhecer como o tempo é calculado naquele visual. Nós precisamos de um campo marcado como date column para que isso aconteça. Ou seja, o visual precisa estar usando um campo marcado como date column. É muito comum usarmos dimensões de data e usarmos campos derivados nessas dimensões de data. Mas com as métricas só vai funcionar se o visual for montado com um campo marcado como date column. Mas aí você vai dizer, mas o campo marcado como date column, ele é date time. E se eu quiser que o eixo de tempo seja mensal ou semanal ou alguma coisa assim? Aí nós podemos criar no Power BI o que é chamado de um data group, usando o date column. O data group usando o date column, ele permite criar esse período de tempo, criar um campo que forme períodos de tempo, mensais, semanais, anuais, assim por diante. E nós podemos usar esse campo gerado pelo data group como eixo de tempo da métrica. A métrica vai reconhecer esse campo como eixo de tempo. E nesse caso, quando a gente usa esse recurso, quando a gente vincula a métrica com um visual que já tem um ciclo definido, por exemplo, um Clustered Column Chart, que já mostra os dados mensalmente. Nesse caso, a gente não tem que ficar configurando o ciclo da métrica. Nós não temos que ir no settings da métrica configurar o ciclo da métrica para ser mensal. Não precisamos, porque o ciclo da métrica já é definido pelo visual. O visual já define que a métrica vai ser mensal. Se nós formos nos settings das métricas e configurarmos o ciclo mensal, isso gera um conflito e o cálculo não vai ser correto. E para o valor target, nós podemos precisar de uma fórmula DAX. Nós temos os nossos valores regulares do nosso visual. Se eu quero definir um target, o quanto esse valor deveria ser, talvez eu precise de uma fórmula DAX para montar esse valor. Então, configuração da dimensão de data. Vocês estão vendo aí uma imagem com um modelo e a gente pode clicar com o botão direito em cima de uma tabela e marcar a tabela como Date Table. E aí, quando a gente marca a tabela como Date Table, nos settings da Date Table, a gente seleciona qual é o campo que é a coluna de data. É esse campo que nós devemos usar no visual da métrica, ou algum derivado dele, montando data groups.
Aí você vê a montagem de um data group. Quando a gente monta um data group no Power BI, ele reconhece o tipo de informação, o tipo de campo que a gente está usando. Por exemplo, que é um campo datetime, e nos dá a opção de criar bins, criar pacotes de dados. Por exemplo, qual o tamanho do bin? Aqui eu vou definir que o BIM é mensal, de mês em mês. Então, na verdade, esse campo que eu vou montar, aqui eu estou montando com o nome de mês, ele vai me nos dar a informação mês a mês. E eu posso usar esse campo dentro de um visual. Um visual que mostra as informações mensalmente. Nesse caso, o visual já define o ciclo da métrica, já define que o ciclo da métrica é mensal. Eu não preciso fazer isso nos settings da métrica. Uma métrica assim, ligada a um visual que já tem os dados mensalmente, ela é configurada como uma métrica sem ciclo, porque na verdade é o visual que vai definir o ciclo dessa métrica. E aí nós temos a fórmula DEX para o target. Eu mencionei que a gente poderia precisar de uma fórmula DEX para o target. Neste exemplo de fórmula DEX para o target, eu estou usando a expressão previous month. Então, eu estou fazendo um cálculo do total de vendas do mês anterior e multiplicando o resultado por 1,1. O que isso significa? Que o valor target vai ser 110% do total de vendas do mês anterior. Então, sabendo tudo isso, vamos ver uma demonstração das métricas vinculadas, como as métricas vinculadas funcionam. Vamos analisar como as métricas vinculadas funcionam. Eu tenho aqui um relatório do Power BI, utilizando uma pequena variação do Adventure Works Legal como data source desse relatório. E eu vou usar esse relatório para construir algumas métricas vinculadas. Uma, especificamente. Vamos dar uma olhada aqui no modelo do relatório. Esse é o modelo do relatório. E aqui eu tenho uma dimensão de data. Essa dimensão está marcada como date table. Então, nós vemos aqui exatamente como vimos no slide há pouco, a marcação como date table. E se olhar o date table settings, lá está a coluna marcada como date column. Isso é necessário para que possamos montar o time axis na coluna vinculada, na métrica vinculada. Vamos dar uma olhada mais aqui na Date Dimension e eu tenho o campo Monthly. Monthly. Esse campo foi criado utilizando um Data Group. Eu posso usar o Edit Group para verificar as propriedades do Data Group. É um grupo montado a partir do campo Date e que faz o agrupamento das datas em período de meses. E é este campo que está sendo usado no eixo desse visual. Então, vocês veem aqui embaixo no visual as datas organizadas mês a mês, exatamente por causa do uso do Date Group. O Date Group permite essa organização. Além disso, nós temos aqui a montagem do target, que eu mencionei há pouco. Nós precisaríamos de uma fórmula DEX para montar o target. E temos aqui a fórmula DEX sendo utilizada para fazer a montagem do valor do target. Vamos agora para o portal do Power BI. Esse relatório, esse reporte do Power BI já está publicado no Workspace DPS 2022. Então, vocês veem aqui um relatório DPS Adventure e um dataset DPS Adventure. Aqui estão os dois.
Então, eu posso ir em Metrics. Eu tenho aqui um scorecard chamado DPS 2022. E aqui nesse scorecard eu tenho uma métrica não totalmente configurada ainda, chamada Binded Sales Total. Então, o que eu vou fazer? Eu vou editar essa métrica. Aqui eu posso ver aqui no time period da métrica que ela está configurada para não ter ciclos. Não tem ciclos configurados. E ela tem uma série de regras de status configuradas. Exatamente como exemplos anteriores que nós já vimos. Então eu vou editar essa métrica e vou fazer a conexão do valor atual e do target. Então eu vou usar o Connect Data e vou selecionar o relatório Report Name DPS Adventure. Next. Nós vamos ver o visual desse relatório e eu vou poder selecionar o valor que vai ser utilizado na minha métrica, como valor atual da métrica. E aqui está nosso visual do DPS Adventure. Então eu posso selecionar o visual e ele nos mostra as measures disponíveis nesse visual. E como nós estamos usando um campo definido como campo data no eixo do visual, ele identifica o time axis. Você pode ver que o time axis foi identificado como sendo formado pelo campo monthly. Eu posso então selecionar se eu quero fazer o rastreamento de todos os dados nessa série de tempo ou se eu quero fazer o rastreamento apenas de um ponto de dado. Nesse caso, eu quero fazer o rastreamento de todos os dados. Então, eu vou conectar o valor atual da métrica. Vou também conectar o target da métrica. Eu só preciso mudar a measure e selecionar a measure do target e conectar. Está processando e está feito. Então, se eu der uma olhada nas propriedades da métrica, eu vou ver o histórico dessa métrica mês a mês. E o status da métrica, se o target foi atingido ou não. Então eu vejo esse histórico mês a mês. E eu posso levar essa informação desse histórico mês a mês para dentro dos meus relatórios do Power BI. Eu posso montar um relatório com essa informação. Aqui no Power BI nós temos um novo visual chamado Metrics Visual. Vocês podem observar que esse visual está em preview. Ele ainda está em preview. Então eu vou adicionar o Metrics Visual. E aqui com o Metrics Visual, eu vou selecionar uma métrica para incluí-la no relatório. E como resultado, eu vejo o progresso dessa métrica ao longo do tempo. Eu vejo o progresso dessa métrica ao longo do tempo usando o Metrics Visual. Posso adicionar mais um. Adicionar uma métrica. Nós temos a métrica manual, que a gente criou anteriormente. Eu posso adicionar junto no relatório também. Então, temos aí
as duas métricas sendo exibidas no nosso relatório. Então, com isso, nós vimos como fazer o vínculo da métrica e o que é necessário para que a métrica esteja vinculada. Muito obrigado a todos pela participação. Vocês podem ver na tela os meus contatos. Será um prazer permanecer em contato. Estejam à vontade para se conectar no LinkedIn, YouTube, Twitter e assim por diante. Um especial agradecimento à Microsoft pelo suporte a essa conferência, a esse grande evento. E muito obrigado a todos. Um último recado: alguns métodos para ganhar alguns prêmios. Vocês podem postar uma selfie no Twitter com a tag DPS 2022. Fornecer o feedback para a sessão e para a conferência. Por favor, forneçam o feedback, ele é muito importante para nós. E visitar os patrocinadores e os exhibitors. Muito obrigado a todos.